Sempre que eu posso, eu trago indicações, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais, sobre filmes nacionais. E sempre tem um filme que eu faço questão de indicar, que é Estômago, um dos meus filmes nacionais favoritos de todos os tempos. E toda vez que eu indico esse filme para alguém, a pessoa sai apaixonada. Estômago é considerado não só por mim, como por muita gente, como um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. E olha, tudo isso não é à toa não, viu? O filme é realmente muito bom. Fica aqui nesse vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre esse filme e também sobre a sua sequência, que é Estômago 2. Além, claro, de uma entrevista maravilhosa que eu fiz com o diretor e o elenco do filme. Mas antes, se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Eu falo muito sobre filmes, sobre séries, e se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Caso você não tenha visto Estômago ainda, eu super indico você assistir. Ele conta a história do Raimundo Nonato, um cara que vai morar na cidade grande e acaba conseguindo um emprego em um bar, assim, digamos, insalubre. Por causa das suas habilidades na cozinha, que ele acaba aprendendo ali, meio de forma autodidata, ele acaba fazendo muito sucesso nesse bar, principalmente por causa da sua coxinha que parece deliciosíssima. E por causa disso, o Nonato acaba indo trabalhar em um outro restaurante aí de um pouco mais de renome. E todos acabam se apaixonando pela comida que ele faz. O problema é que isso leva ele pra cadeia. E aí eu não vou contar o motivo, porque eu quero que vocês vão lá conferir o filme. O fato é que o filme tem uma história maravilhosa, um roteiro muito bom e cheio de reviravoltas. Tem muitos personagens marcantes e um elenco bem bacana, como no caso do Raimundo Nonato, que é interpretado pelo João Miguel. Tem a prostituta Iris, interpretada pela Fabiola Nascimento, que também é uma baita personagem. Muito legal ver ela em cena. E o chefão da cadeia, que é interpretado pelo Babu Santana, que é um dos melhores personagens da sua carreira. Na época, o filme conquistou o Brasil e ganhou diversos prêmios nacionais. Eis que 16 anos depois, o diretor Marcos Jorge decide dar sequência a essa história. Agora, o Raimundo Nonato divide o seu protagonismo com dois outros personagens. Na sequência, ele ainda está na prisão e agora é o cozinheiro-chefe. Só que, na verdade, ele cozinha mais para os chefões da cadeia, que no caso é o diretor, né, da prisão, e também os dois outros chefões. Tudo muda na vida do Nonato e também dos presidiários quando entra um novo chefão na cadeia, que é o Dom Carolho. Ele é um italiano que pertencia à máfia italiana e acaba entrando lá na cadeia. E a história vai girar em torno dessa desavença que ele vai ter com o então chefão de lá da prisão, que é o Etc., que também participou lá do primeiro filme. E a partir daí o presídio se torna uma grande guerra de disputa mesmo pelo poder com o Raimundo Nonato ali no meio. Se você que assistiu o primeiro filme e vai assistir essa sequência esperando que seja o mesmo tom ali do primeiro filme, talvez você saia um pouco decepcionado. Isso porque essa mudança de protagonismo tira aquele jeitinho nosso brasileiro que está ali no primeiro filme. Agora, a história é focada na vida do Dom Carolho antes de entrar na prisão, ou seja, boa parte do filme se passa lá na Itália. Essa, inclusive, é uma coprodução entre o Brasil e a Itália. Então, o personagem Raimundo Nonato, ele aparece bastante, mas ele não é o grande protagonista como foi no primeiro filme. Para muitas pessoas que é apaixonada por Estômago, como no caso eu, pode ter saído um pouquinho decepcionado. Não que esse seja um péssimo filme, na verdade eu acho um bom filme até, só que realmente aquela expectativa, né, de ver mais aquele personagem que tanto nos encantou, aqui não foi tão suprida. O diretor conta que ele não queria trazer uma história igual ao primeiro filme, ele queria inovar, ele queria ir por outros caminhos, o que é super compreensível. Mas claro que também isso pode gerar debates e há pessoas que podem não gostar ou podem gostar. Eu já assisti o filme e super recomendo que você vá assistir. Estômago 2 estreia no dia 29 de agosto nos cinemas do Brasil e é muito importante que você assista na primeira semana para ajudar na bilheteria. Eu acabei entrevistando o diretor Marcos Jorge e os atores Nicolas Ciri e o Paulo Miklos. Essa foi uma entrevista super legal porque, como eu falei, eu sou apaixonado pelo primeiro filme e entrevistar os atores e também o diretor foi uma grande honra para mim. E eu vou deixar aqui a entrevista completa para vocês conferirem. É um papo muito legal, eles contam alguns bastidores até do filme, enfim, detalhes que a gente não sabia ainda. E é isso, fiquem aqui com a entrevista com o elenco e diretor de Estômago 2. Olá, gente, meu nome é Caco, sou criador de conteúdo, mas também sou diretor e roteirista independente. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Primeiro eu queria falar que eu sou apaixonado
por Estômago e todo o seu universo. O primeiro filme me marcou muito. E a minha pergunta primeira é para você. Como foi revisitar essa história depois de mais ou menos 17 anos? 16. 16 anos. Se você sentiu esse peso de recontar essa história, já que o primeiro filme ele é tão marcante, como foi para você esse processo de criar Estômago 2? Há muito, quando a gente lançou os primeiros materiais do Estômago 2, teve gente que disse: esse é o melhor filme esse é o filme da minha vida, esse é o melhor filme de todos os tempos do Brasil, não toque nele, não me estraga o filme, né? Como se eu tivesse, né, a capacidade de estragar um filme, um com o dois, né? Eu me tranquilizei um pouco em relação a isso, mas é claro que isso pesa muito na minha cabeça. Eu sabia que eu ia tocar num tema bastante, assim, de muito carinho para muita gente. É uma legião de fãs que, nos anos de 2007, o filme foi apresentado no Festival do Rio. Uhum. E teve um sucesso bem semelhante ao Gramado agora. Ganhou um prêmio do público. Eu não ganhei melhor filme também no Festival do Rio. E depois ele foi lançado em 2008. Em abril de 2008. Então, são 16 anos que ele foi lançado. E nesses 16 anos ele foi se solidificando, ele foi, digamos assim, ele foi se afirmando como um filme ao mesmo tempo popular e de autor. Uhum. Que é o que eu tento fazer com a minha cinematografia em geral. Assim, eu busco conversar com o público, mas com coisas consistentes e com ideias. Então, eu sabia da responsabilidade e é por isso que eu fiz uma coisa um pouco desconcertante. Eu não quis repetir o primeiro porque eu tinha certeza que se eu fizesse igual ao primeiro, as pessoas iam dizer mais do mesmo. Sim. E eu não queria fazer mais do mesmo. Eu não sou um cara que gosta de comer sempre a mesma comida. Uhum. Eu gosto de variar. Então eu resolvi variar e ousar nesse sentido. Então eu tinha o peso dessa responsabilidade de levar um personagem para outro lugar e levar a franquia Estômago para um lugar internacional. Uhum. Que já estava no primeiro filme, se você pensar bem, porque a Itália já está presente na coprodução do primeiro, a Itália já está no personagem do Giovanni. Sim. Então, foi uma consequência, assim, vamos radicalizar essa sequência e fazer ao mesmo tempo uma sequência, mas ela vai virar uma antologia. Então, o que é importante do Estômago não é exatamente a história do Estômago, mas a franquia, comida e poder. É isso que é o Estômago. É essa mistura de comida e poder, e como essas coisas elas têm uma dinâmica particular, justamente, né? O primeiro é uma fábula infantil sobre o poder, o sexo e a culinária. E o segundo é a cadeia alimentar. Né? Você come ou você é comida. Então, essa é a franquia do Estômago. Eu ousei nesse sentido, mas estava com medo. Né? E Gramado veio para me tranquilizar um pouquinho. Tivemos, né, foram 5 Quiquitos, né? Que legal. E vocês esperavam essa repercussão em Gramado, por exemplo? Cara, nem que eu tivesse escolhido os Quiquitos, eu teria feito um trabalho tão bom. Porque os Quiquitos foram escolhidos assim perfeitamente pelo júri, né? Então, Quiquito de melhor direção de arte para falar que o filme tem uma produção gigantesca em 2 países, muitos ambientes, muita comida, da fome. Ele é um filme de produção alta, um nível de produção alto. É um filme que também custou muito tempo e muito dinheiro para ser feito. Quiquito de música é muito significativo, porque para mim, audiovisual, né, assim, a parte áudio é fundamental nos meus filmes e a música é muito importante. É o primeiro filme primeiro prêmio de trilha que o meu colaborador Giovanni Venosta vence com os meus trabalhos. Que está no Estômago. Que fez a trilha do 1. Então é muito importante. O Quiquito de melhor roteiro é óbvio, né, porque assim, eu trabalho exaustivamente meus roteiros e acho lindo que seja reconhecido. E é um jeito de dizer, esse filme tem uma história muito legal e um roteiro bem escrito. Legal. E isso é muito importante também. E o de melhor ator na verdade, representa todo o cast, né? Porque você também não tem dois protagonistas num filme sem coadjuvantes, sem toda uma série de atores do mesmo nível. Se fossem só os 2 coadjuvantes e tivéssemos outros atores, a gente não ganharia esse prêmio. Agora, o prêmio do público vem justamente coroar tudo, né? Assim, não é do júri, é um prêmio do público, do cinema, que foi lá e votou no QR Code entre vários filmes muito incríveis. Sim. Esse ano estava incrível, né? Com muitas obras maravilhosas. E filmes também, de certa forma, que conversam muito com o público, e votou no Estômago. Então foi muito consagrador, Que legal. E, Paulo, a minha pergunta é para você. Como é revisitar o etc., né? Trazer o etc. para os dias de hoje, com uma nova linguagem, acredito, mais maduro? Como foi esse processo para voltar para esse personagem? Olha, foi muito interessante porque o personagem no Estômago original, ele é um flash só, né? Sim. E é uma participação especial, ele entra, tem aquela cena
tal. Inclusive, para mim, ter vivido esse momento foi intenso, 2 dias de set, de filmagem. O elenco estava numa imersão, trabalhando junto já e tal. Então, foi muito bacana. Eu saí de lá pensando, que filme é esse que eu participei, né? Então, quando eu assisti o filme, me apaixonei. Foi uma coisa, assim como todos os fãs do Estômago, né? E agora, voltar no Estômago foi como um pouco que o Marcos está dizendo. Ter que reinventar tudo, repensar. Passou tanto tempo, aquele personagem, como é que ele é 16 anos depois, né? Então, ele ganhou peso, ele tem uma vida folgada, ele está mais mole, mais amaciado pelo tempo, por uma vida boa que ele tem lá dentro, né? Sim. Comandando até com uma certa tolerante, com uma democracia que ele tem que meio que conversar com a sintonia, né? A respeito das coisas, convencer os colegas. Até a preguiça de nem mandar sozinho as coisas. Tipo, agora é um colégio que manda na prisão. Uma assembleia. Tipo, ele realmente é relaxado. É um inferno para ele, né? Mas era relaxado. Tipo, parece que só pensa na comida. E acho que foi o tempo que foi transformando isso, né, nessa situação. E aí chega um tal de Dom Carolho, que vem realmente virar de cabeça para baixo. Bagunçar, né? E tirar, né, essa folga, essa moleza, essa paz que o personagem tinha, né? Que legal, que legal. E, Nicola, a minha pergunta para você. O quão especial foi interpretar esse personagem, sendo um personagem italiano? Conta um pouquinho como foi esse processo também de criar o Dom Carolho. Isso. É maravilhoso, porque justamente o Dom Carolho, me vejo muito no Dom Carolho não pelo fato de ser bravo, um bandido, etc., mas pelo fato de Dom Carolho é mãe brasileira, Dona Leonor, a Marisa Laurito, maravilhosa. Eu tenho mãe brasileira, pai italiano, e eu tive que lutar muito para convencer o Marcos Jorge que eu era o Dom Carolho, e acho que isso é muito estimulante, na verdade. Sim, imagino. Eu gosto, porque depois do Padre Pedro, é verdade, os papéis chegam para você. Você nem precisa mais lutar. Então, o fato de ter voltado... Mas é verdade, quase como na ficção, como etc., que depois o fato de ter uma reviravolta. Então, você tem que buscar as energias de quando era jovem, de anos antes, porque estava agora relaxado, tudo relax. Não, eu tive que buscar pra caramba, convencer ele que eu era Dom Carolho. E eu acho que tudo se encaixou perfeitamente, porque eles ganharam o melhor roteiro. Então, Marcos Jorge, o Bernardo Renault e Lusa Silvestre escreveram uma história nada clichê. Eles escreveram uma história realmente 50% filmada no Brasil, 50% filmada na Itália, onde a parte italiana é bem importante, é metade do filme. E só um ator italiano podia fazer, porque senão é clássico, aquele clichê de novela que é insuportável. Eu acho que é preconceituoso, deveria ser crime. Aliás, seria importante que fosse crime. Então, era importante que realmente tivesse um italiano. Eu sou metade italiano, metade brasileiro. Tanto que também tive essa outra grandíssima sorte do fato que, no momento que, quando eu, enfim, convenci o Marcos Jorge que me quis com ele desde o começo. Porque ele conhece beníssimo a Itália, só que morou em Turim, depois em Roma. Então, ele conhece a Itália. Quando você fala com qualquer italiano, você é italiano? Sou de Gênova. Você é italiano? Sou de Milão. Sou de Palermo. É muito específico. Então, eu tive a grande oportunidade de viver reuniões com a arte, com a cenografia, com o figurino, com todo mundo, porque ele queria realmente um olhar de italiano. Eu conheço muito bem a máfia, porque já tinha vivido um personagem mafioso no Poder Paralelo, uma novela grande, e começamos filmando em Palermo. Então, depois a gente tem também as mesmas leituras, Roberto Saviano e todos os grandes professores de máfia. Então, acho que realmente foi perfeito para mim. Eu acho que foi também perfeito para o filme. Sim. Tanto que o personagem do Dom Carolho é realmente um personagem de 360 graus. Consegue viver tudo
Sim. Mas não Tanto vamos que o Dom Carolho, ele até fala que ele é da Sicília, né? Claro. Porque pra ele é importante. O primeiro falar isso. embate é quando justamente... É a primeira coisa, ele já vai dizendo, né? Não sou da Itália, da Sicília. Exato. Tipo, sempre puntualizando. Ele fala uma coisa e tac, aquele pequena tapinha na cara, não, tac. Legal, pô, que bacana. A minha próxima pergunta é para vocês três. Se vocês tivessem que pedir um prato pro Raimundo Nonato, qual prato vocês acham que ele faria muito bem para vocês? Ou um prato que vocês gostariam muito que ele fizesse? Vamos começar pelo... Eu vou pedir um prato, porque o Dom Carolho ama o Nonato, tanto que depois a grande briga é para ter a comida no presídio, na cadeia. A melhor comida, justamente, o Nonato representa isso. Eu acho que pediria a coxinha. No filme, lógico. E ele tem também, ele no começo, italiano, imagina, parece nada, diz que quer essa schifezza, pensa o personagem do Carolho, depois, né? A música, tem as músicas celestiais. A coxinha imbatível, a coxinha do Nonato é imbatível. Ela coxinha. continua tão potente quanto no primeiro, né? Sim. No 2, ela tá tão bonita, tão gostosa. E coxinha não é fácil de fazer. Tanto que a gente come coxinha em qualquer canto. Não é sempre que só uma coxinha boa, né? E posso falar? A coxinha prato. que você mandou fazer é maravilhosa. Boa mesmo? Cara, Eu sempre me perguntei isso. Será que tá bom? Maravilhoso. Maravilhoso. Tanto no primeiro quanto no segundo, nós tivemos pessoas responsáveis pela culinária que eram muito atentas. Muito. A qualidade do que eles comiam era realmente... Não dá para você fingir que você está comendo um negócio que não é bom. Tem que ser bom. No mínimo bom. Não precisa ser extraordinário, mas tem que ser bom. Então eu fiz questão que toda a comida fosse boa. Tanto na parte italiana quanto na parte brasileira. Então, E a coxinha é muito boa e é um prato difícil de fazer. Porque envolve uma série de questões. A fritura, os temperos. E que fique tão bonita, né? Que fique tão bonita ao mesmo tempo. Frente das câmeras. E é uma coisa inusitada, porque é um prato que normalmente a gente não valoriza. Sim. Mas quando é boa, é maravilhosa. É verdade. E você, Paulo? Tem alguma comida específica? Olha, pro Nonato, acho que eu ia pedir ou um acarajé, né? Ou para ficar numa Acho que ele comida saberia brasileira. Saberia fazer. Ele saberia fazer qualquer coisa, Qualquer coisa. né? Mas é um baião de 2 com bife de bode. Nossa. Legal. Sim. Isso com certeza ele saberia fazer Então, também. isso é Ele é nordestino, né? Ele é Exato, nordestino, ele nordestino. sabe como trabalhar e sabe o quanto é também difícil trabalhar com gostos fortes. Né? Sim. Eu acho que pediria também uma buchada de bode, porque a buchada de bode é muito bom, mas é fácil de errar também. Fácil ela ser meio grosseira, ela tem que ser muito bem Ele feita. ia fazer uma coisa Só sofisticada. tem que ter cuidado com as condições que ele faria. Né? Depende de onde ele... É verdade. Gente, e para terminar, já que a gente está falando sobre um universo de estômago, eu sei que está muito cedo ainda, mas a gente pode esperar um Estômago 3. Então, nós roteiristas deixamos um interstício, um hiato de tempo entre a saída do Dom Carolho da Itália, né? Ele tem que sair da Itália, e a chegada dele na cadeia. Ali tem alguns anos de história que a gente pode contar e que a gente mais ou menos sabe o que aconteceu com ele. E então, assim, existe uma possibilidade de um 3, se o 2 fizer o sucesso que a gente deseja que faça, existe a possibilidade de 3. Então tem que ir no Legal. cinema, tá dia 29 de agosto. Exatamente. Isso que eu ia falar. Dia 29 de agosto, nos cinemas, assistam Estômago 2, tá incrível. E, gente, muito obrigado, tá? Eu amei participar dessa entrevista e é muito legal ver Estômago criando outras histórias e vendo novos personagens. Muito obrigado. gente. Obrigado. Muito obrigado. Obrigadão.